Vocês sabem que toda quarta-feira é dia do nosso quadro SOS Quatro Patas e mais uma vez eu vim até aqui o Hospital Veterinário Quatro Patas para falar sobre mais um assunto relevante sobre a saúde do seu pet. Você que tem cachorrinho, gatinho, já fica sempre ligado no Entre no Clima e toda quarta-feira a gente tem aí sempre temas importantes para você e para o seu animal, tá? Hoje vim até aqui para conversar com o Dr. Saul, que inclusive já está aguardando o nosso bate-papo para falar sobre doação de sangue nos animais, né? A gente acha que isso não existe, que é algo só para os seres humanos, mas de jeito nenhum, né, doutor Saul? Inclusive, é super importante e acontece bastante, né? Estava conversando antes de começar a entrevista, doutor Saul, perguntando se acontece com frequência e acontece sim, né, doutor Saul? Boa tarde. Oi, Larinha, boa tarde você que está em casa, que está nos assistindo. Vamos falar sobre doação de sangue, é um assunto importante, Larinha. Veja só, tanto é importante saber que existe a transfusão de sangue, como é importante você se conscientizar de disponibilizar o seu animal para fazer essa doação. A gente vê, Larinha, campanhas, muitas vezes, quando os bancos de sangue de nossa cidade estão baixos, em período de carnaval, você vê a preocupação das autoridades de saúde, você vê vinculando em matérias, em jornais, a necessidade de se ter doadores, né? As pessoas, quando precisam de sangue, de fazer uma transfusão, de receber sangue, se pede para amigos e parentes ir lá no Hemocentro doar sangue. E a mesma necessidade a gente tem com os animais. Cães e gatos e outros animais, eles têm sim, por várias doenças, a necessidade de receber sangue. Então a transfusão sanguínea ela ocorre sim na medicina veterinária e da necessidade de doador é um dos principais gargalos, é uma das maiores dificuldades que a gente tem no momento de salvar a vida de um animalzinho, porque ele está precisando dos componentes sanguíneos. Certo, Saul, antes de a gente entrar, né, sobre a questão e saber quais são os critérios que o animal pode estar doando, pode estar recebendo esse sangue, né, quais são as principais doenças, né, que fazem com que o animal precise receber sangue? Olha, anemias de maneira geral, né, o animal que está é comum, né, então? É comum, né, animais com a doença do carrapato, que é a erliquiose, animais que estão fazendo também tratamento para leishmaniose, né, as aplasias de medula e todas as doenças que levam à aplasia de medula provocam redução no hematócrito, redução significativa, né? Às vezes acidentes onde o animal perde muito sangue, né? Animais têm hemorragia por causa de um acidente qualquer, sem contar em doenças sanguíneas, né? Doenças em medula óssea e também alguns hemoparasitas, como em gatos a gente tem parasitas que destroem as hemácias, né? O micoplasma é um deles, e nos cães também a própria babésia, né? E algumas anemias que a gente chama que são anemias provocadas pelo sistema imunológico, né? Que também fazem com que o animal tenha perca de hemácias significativas. Todas essas doenças, todas essas comorbidades são passíveis de fazer o animal precisar de transfusão. Anemias simples, como são as anemias por deficiência nutricional, dificilmente fazem o animal precisar de uma transfusão, mas as anemias mais severas, que são provocadas por doenças, hemoparasitas, acidentes, né, e algumas leucemias também, essas fazem o animal precisar de transfusão e muitas vezes essa transfusão precisa ocorrer mais de uma vez. O animal com uma doença específica, ele recebe uma transfusão de sangue e de repente com algum tempo depois, alguns dias depois, ele já pode precisar de outra, porque o organismo dele, por exemplo, pode não estar respondendo àquela anemia, pode estar não produzindo glóbulos vermelhos para repor. Alguns casos, o animal precisa de transfusão não por causa de anemia. Tem animais que, por problemas específicos no baço, em outros órgãos, ele pode ter, por exemplo, dificuldade de plaquetas, né?
E às vezes o animal precisa fazer uma transfusão, mas não receber o sangue total, apenas receber plaquetas, apenas receber albumina. Ainda né, tem isso, são meu Deus. componentes do sangue que um animal que, por exemplo, precisa fazer uma hemodiálise, ele precisa estar com albumina sérica boa, alta, né? E porque na própria hemodiálise se destrói muito dessa proteína do sangue. Então, às vezes, o animal precisa receber apenas alguns componentes do sangue, né? Ou plaquetas, ou papa de hemácia, ou albumina, para que a gente consiga realizar alguns procedimentos. Animais que vão para a cirurgia, que não estão nem com anemia tão severa, mas você sabe que aquele tipo de cirurgia é a retirada de um tumor, é passivo de perda significativa de sangue, então essas perdas devem ser consideradas e a gente já separa uma bolsa de sangue para o momento da cirurgia, por exemplo, que é possível do animal precisar de sangue na cirurgia. Então essas são as principais necessidades do animal na hora de se fazer a doação de sangue, né? Na hora de precisar do sangue. Doutor Saulo, nós seres humanos, quando vamos precisar receber sangue, né, ou doar não, porque a gente doa, né, o sangue da gente e aí de acordo com a necessidade é que vão utilizar ou não. Mas precisamos receber o tipo de sangue específico, né, para os animais, né, que nos animais também existe essa necessidade, existem tipos diferentes de sangue, por exemplo, que o animal, meu gato, um exemplo, ele precisa receber sangue, precisa que outro gato com sangue compatível, né, possa doar, é mais ou menos assim que funciona? É isso mesmo, Lara. Veja só, os animais eles têm tipos diferentes de sangue, igual a nós seres humanos. A gente chama de tipificação sanguínea, então o meu é B positivo, o seu já é outro tipo, e existe aqueles sangues que são compatíveis um com o outro e tem aqueles que não são. Com os animais é a mesma coisa. A única diferença é que a gente não faz a tipificação sanguínea dos animais. Por exemplo, existem vários tipos, em gatos existem 3 tipos de sangue diferentes, em cães são vários. E as pessoas não sabem qual é o tipo de sangue do seu animal. Esse exame para identificar o tipo de sangue, o tipo sanguíneo, ele é um exame que na medicina veterinária ele tem um custo elevado. Ele custa aí entre 450 e 500 reais. Então, no momento em que você vai fazer uma transfusão, o correto seria identificar o tipo sanguíneo de um animal e o tipo sanguíneo do outro e ver se eles são compatíveis, né? O do receptor e o do doador. Isso seria muito prático se todo mundo soubesse qual é o tipo sanguíneo do seu animal, né? Mas como isso não acontece e o custo é elevado, você veja que se a gente fosse fazer a análise do tipo sanguíneo, de um animal você ia ter um custo elevado, na faixa de 450, 500 reais, e do outro, então só para ver o tipo sanguíneo desses dois animais você já tinha um custo aí perto de R$1.000. E isso iria inviabilizar uma transfusão. O que é que a gente faz? A gente faz, na verdade, na prática, um exame que é um teste de compatibilidade. Então você pega o sangue do doador, pega um pouquinho do sangue do receptor. Aí existe um teste que serve para saber se esses dois sangues são compatíveis. E aqui no laboratório vocês fazem? Sim, a gente faz aqui no laboratório, né? Ele é um teste bem barato e você vê se um sangue é compatível com o outro. Mesmo sem eu saber qual é o tipo, se eles forem compatíveis, eu faço a transfusão. Então eu substituo a tipificação sanguínea por um exame mais barato, né? E dessa forma a gente consegue fazer com segurança a transfusão sanguínea nos cães e nos gatos. E nos gatos principalmente, porque as reações transfusionais, se você não fizer o teste de compatibilidade, você pode ter problema. Nos gatos são muito mais comuns as reações transfusionais. Já nos cães essas reações é um pouco mais rara, um pouco mais difícil de acontecer. Mas para que não aconteça, é feito esse teste de compatibilidade. A gente não faz o teste de tipificação sanguínea, mas faz o de compatibilidade. Quais são os critérios, doutor Saulo, para eu trazer, né, o meu animal
para doar sangue. Fica estocado também esse sangue antes de Fica. começar? Pode ficar estocado? Pode. O sangue de um animal, a depender do tipo de bolsa, né? Tem bolsa que esse sangue pode ficar armazenado por até 30 dias e tem bolsa que consegue preservar o sangue por um período maior, chegando a 40 dias. Então, a depender da bolsa que você utiliza para coletar o sangue, você pode armazenar por um tempo que é relativamente longo. No período de 30 dias, você com certeza consegue fazer uso desse sangue. Infelizmente, Lara, aqui em Mossoró a gente não tem um banco de sangue. A gente até já tentou colocar um banco de sangue aqui, porque seria importante se tivesse, porque num banco de sangue a gente tem equipamentos que conseguem separar os componentes do sangue. Então eu consigo receber uma quantidade de sangue total que foi doado por um animal, separar as hemácias, separar as plaquetas e separar a albumina, por exemplo. E aí, aquele animal que está precisando só de hemácia, ele recebe a hemácia. Aquele animal que está precisando das plaquetas, ele recebe as plaquetas. Então, com a única doação de sangue, você consegue, às vezes, atender 2, 3 animais, né? E o grande gargalo são os doadores, né? E você diminui o risco também de alguma possível reação indesejada, transfusional. Então, seria importantíssimo ter um banco de sangue aqui em Mossoró. O custo é um custo elevado, né? A aquisição dos equipamentos, mas o nosso grande gargalo é fazer um investimento elevado para a aquisição dos equipamentos e a gente não ter sangue, né? Para estar recebendo, né? Para fazer as doações. Então, quando a gente foi ver outros bancos de sangue que tem em Fortaleza, por exemplo, um colega meu veterinário, em Fortaleza tem 3 bancos de sangue. E eles têm intensa dificuldade de fazer o abastecimento pela doação do sangue, né? As pessoas não têm o hábito de levar o animal para doar. Então a gente viu que numa cidade com mais de 2,5 milhões de habitantes, né? Uma quantidade enorme de animais, eles têm dificuldade de manter bancos de sangue. Aqui em Mossoró ia ser muito difícil, então a gente acabou recuando do investimento de fazer esse banco de sangue. Então o que a gente faz é receber um animal para doar sangue especificamente para um outro animal que está precisando. Funciona mais ou menos assim. De repente você tem um animal que está precisando de sangue, porque está doente, com anemia severa, aí você entra em contato com amigos, a gente do hospital entra em contato com outros tutores, né, que sabem a importância, até a gente conseguir um animal que venha doar sangue. Quando esse animal chega, a gente vai fazer alguns exames nele. O animal que vai doar, ele passa por uma bateria de exames, tanto para garantir a segurança dele que vai doar sangue, como também garantir a qualidade do sangue que vai ser transfundido. E aí eu pergunto justamente sobre isso. Quais são os critérios, doutor Saul, que vocês usam para... Olha, o animal que vem doar sangue, se for um cão, ele tem que ter mais de 1 ano, né? Não pode ser um animal muito jovem, tem que ter mais de 1 ano e menos de 10 anos. Normalmente a gente evita animais até acima de 7 anos. Também ele precisa ter um peso acima de 25 quilos, né, para que a gente consiga retirar uma bolsa inteira de sangue. Ele precisa ter um peso elevado, porque a bolsa ela cabe 500 ml de sangue. Então eu não posso tirar 500 ml de sangue de um animal que tem 10 quilos. Né? A gente ia tirar sangue demais nele, ele ia ter problema. Né? E também o animal, é importante que ele seja vacinado, né, em dia, direitinho, tenha feito o teste de calazar. Se ele não tiver, por exemplo, teste feito para calazar, para erliquiose, né, a doença do carrapato, a gente faz aqui no hospital antes de coletar o sangue. Então, se ele tem a idade adequada, o peso adequado, né, e muitas vezes o peso não pode ser gordura. Às vezes a pessoa traz um animal que tem 25 quilos, mas na verdade ele é muito gordo. Ele deveria ter só 18. Então esse animal não pode, porque a gordura em si não conta nessa pesagem. Mas né? aqui é avaliado tudo isso na hora de... Todos os exames feitos no animal que vai doar, e depois de fazer esses exames, a gente coleta um pouquinho de sangue para fazer o teste de compatibilidade, já com o sangue que foi coletado do que vai receber. Fez esse teste de compatibilidade, deu positivo, deu ok, o sangue é compatível, aí a gente faz a retirada do sangue desse animal. Se for um gato, aí a gente pede que o animal tenha mais de 1 ano também e ele tem que ter um peso acima de 4 quilos. Gato com menos de 4 quilos,
não pode doar sangue, né, porque aquela mesma coisa, você não pode retirar muito sangue de um animal pequeno. Então, de maneira geral, os exames a gente faz aqui no hospital também, se ele não tiver feito, né? Existem algumas doenças que são transmissíveis pelo sangue, então micoplasma, FIV, FeLV. Então, para que você não transfunda o sangue e leve uma doença para outro animal, a gente faz todos esses testes aqui no hospital antes de coletar. E principalmente ver se às vezes a pessoa traz um animal que está bem, está saudável, está brincando, está correndo e parece um animal extremamente saudável, mas às vezes ele está com alguma doença lá que você não sabe. Às vezes o animal que você trouxe para doar sangue, quando a gente vai examinar, ele está com anemia. Ai, meu Deus. Ele não está com anemia severa, mas está com anemia. Então você não pode tirar sangue de um animal que está com anemia. Então, né, é feito todos esses exames. Em média, né, a gente tem o que a pessoa, quando vai atrás de um animal para fazer a doação, a pessoa sempre traz o animal, é feito os testes, 1 ou 2 animais são recusados até chegar aquele que vai doar efetivamente, né? Porque os testes, eles precisam ser rígidos para que a gente mantenha a segurança na doação, né? A transfusão transcorrer tudo bem. Doutor, e com relação ao pós, né? Algumas pessoas ficam com medo, né, de trazer para o animal para doação, com medo de vai deixar o bichinho fraco, né? Vai prejudicar. Como é esse pós? E demora esse momento da transfusão, né? Como é tudo? Não, a transfusão de sangue ela é feita de forma tranquila. Alguns animais, eles permitem a manipulação, né? E a doação é feita, a coleta de sangue é feita aqui na jugular, que normalmente é uma veia calibrosa, né? E é uma agulha grossa, então é feito de uma vez só e é retirado todo esse sangue. Alguns Eles animais estão anestesiados ou não? Não, alguns precisa. animais ficam tranquilos lá, apenas sendo contidos, né, de forma correta e adequada. Esses animais permitem a retirada de sangue. Já outros são mais agitados. A gente evita animais mais agitados, mas muitas vezes foi aquele animal que conseguiu estar bem, o sangue foi compatível e a gente precisa retirar dele. E nesses casos de animais mais agitados, a gente faz uma tranquilização, não é uma anestesia nem uma sedação, a gente faz uma tranquilização só para que o animal fique mais tranquilo e a gente possa contê-lo e fazer a retirada do sangue, né? Então, alguns animais realmente é preciso fazer uma contenção química e muitas vezes é interessante porque quando o animal é agitado, às vezes muito bravo, a gente precisa manter a segurança do animal, como também a segurança daqueles que estão lá segurando. A gente nem pode deixar o colaborador ser agredido ou mordido, como a gente também não pode segurar o animal com muita força, com muita violência, a ponto de machucar o animal que vai doar sangue, né? Ele não pode estar tão estressado assim. Então, muitas vezes a contenção química ela é importante para dar aquela tranquilizada e você fazer o procedimento sem nenhum estresse, sem nenhuma, nenhuma intercorrência, né? Exatamente, né? E depois que doa o sangue, né, se foi feito tudo de forma correta, foi calculado tudo correto, o animal não tem risco, né? Você retira uma quantidade de sangue adequada, que aquele animal realmente poderia doar, né? Esse sangue é reposto pelo próprio sistema, a medula óssea, ela repõe esse sangue que foi retirado, né, em um tempo relativamente curto, e apenas 3 meses depois esse animal pode fazer uma nova doação sanguínea, né? Esse sangue você tem que esperar pelo menos 3 meses para que o animal possa novamente doar sangue, né? Tem algum cuidado em especial com esse animal após a transfusão, dar mais água, tentar fazer que ele ingira mais água? Não sei. Não. O que a gente recomenda, normalmente é bom fazer uma alimentação, né? Depois da transfusão, faz aquela alimentação reforçada, até para agradar o animal, para o animal se sentir que teve benefício, né? É muito uma coisa que se faz em adestramento, né? O animal faz o que você quer e você dá uma recompensa, né? Então, a gente sempre tenta fazer essa associação, essa adaptação, para que o animal seja um doador que não tenha medo de vir doar, né? Porque senão ele fica traumatizado. O animal vem doar sangue uma vez,
e na segunda vez ele já fica tremendo quando entra no hospital. Então a gente precisa tratar esse animal de forma muito boa para que ele não seja um animal traumatizado com a doação. Pois é, olha, por isso que é importante, né, na hora de você trazer o seu animal que está com algum problema, né, verificar, né, que precisa de uma transfusão, você saber de uma doação, né, você saber que você está no local que vai fazer tudo isso que o Dr. Saul falou da melhor forma, né, pensando tanto no seu animal que está precisando da doação, como no animalzinho que vai estar doando esse sangue, né? E para quem é tutor também fica aí o alerta, né, de ter todos os cuidados com o seu animal e trazendo, Dr. Saul, caso precise, porque você pode estar salvando uma outra vida de um animalzinho, né, por um benefício aí, com esse benefício tão grande que é o sangue, né, a doação de sangue. Isso. E se você tem um animal que atende essas características, é um animal de grande porte, é um animal, né, com mais de 25 quilos, saudável, que você vacina e cuida bem, deixe ele disponível para doação. A gente já perdeu o animal, né, que estava precisando de doação, porque a pessoa procurou, não conseguiu, e quando conseguiu um animal, o sangue não foi compatível, teve que ir atrás de outro e teve muita dificuldade de achar outro animal. E esse tempo, muitas vezes, ele é fundamental. Então a pessoa não conseguiu um doador a tempo, passou 2 dias procurando, não conseguiu um doador a tempo e o animalzinho dela veio a óbito. Então imagine que de repente pode ser o seu animal. O seu animal pode ser o que amanhã vai estar precisando de sangue. O seu animal pode ser aquele que foi atropelado, aquele animal que de repente correu, foi para a rua, foi apanhado por um carro, aquele animal que de repente pegou uma doença do carrapato, uma infelicidade, o carrapatozinho foi lá, picou, transmitiu uma doença, e o seu animal ser aquele que está precisando doar sangue, precisando de receber sangue. Então a gente tem que sempre pensar assim, né? Você faz parte de um grupo de animais de grande porte, o grupo dos criadores de Pitbull, o grupo dos criadores de Golden, o grupo dos criadores de Labrador, e entre em contato lá no seu grupo, converse com seus amigos, estimule, né? Normalmente esses grupos, as pessoas cuidam muito bem dos animais, sabe, Larinha? Então, para que as pessoas desses grupos possam ser solidários, né, a doar sangue para outras pessoas, mesmo que você não conheça. Porque quando conhece, é mais fácil. O colega do meu grupo está precisando, eu vou lá doar, é muito rápido. Algumas pessoas conseguem muito fácil, mas outras pessoas têm uma imensa dificuldade, né? Porque não conhece ninguém que tem um animal de grande porte. Então, independente de ser uma pessoa amiga sua, parente, alguém que você conheça ou não, se você observa lá numa rede social que tem alguém precisando de sangue, então faça essa ação, é muito bacana, você vai estar ajudando a vida de um animalzinho, né, a salvar a vida de um animal, e de repente amanhã você pode ser recompensado. Verdade, pessoal. Olha, mais um assunto super interessante, informações valiosíssimas aqui no nosso SOS Quatro Patas. Obrigada, viu, Dr. Saul? Nada, Larinha, é sempre bom, um prazer estar aqui e tirar dúvida dos nossos telespectadores. Lembrando que o hospital funciona 24 horas. E para encerrar o nosso SOS Quatro Patas de hoje, confira o que é que em breve você vai poder contar também aqui em Mossoró, viu? Veja aí.